Eu fui aprovado para mais de 20 processos seletivos. Fui promovido algumas vezes e me dei muito bem no mercado de trabalho. E com isso, eu criei um método que eu queria apresentar um pouquinho mais para vocês. Mas antes, a gente vai contar um pouquinho mais sobre quem sou eu, quem é a Nathalie e como que você pode também aproveitar o método Empregue-se para crescer na sua carreira. Seja bem-vindo à aula 01 do método Empregue-se. Roda a vinheta. Então tá, vamos lá, né? A gente começa por onde, então? Acho que se apresentando, né? Uma boa maneira de começar. Então, eu sou a Nathalie. E eu sou o Henrique. E nós juntos, né, somos os cofundadores do Método Empregue-se. Imagino que alguns de vocês viram nossos vídeos por aí, viram algum conteúdo nosso, acessaram o site, leram os artigos e devem estar pensando quem são esses dois, o que é o Método Empregue-se, o que é isso aí que vocês viram, né? Então o objetivo dessa nossa primeira aula é contar um pouquinho mais para vocês sobre quem somos, por que a gente resolveu montar esse canal aqui no YouTube, montar o nosso site, Método Empregue-se, e como é que o Método Empregue-se pode ajudar cada um de vocês. Então vamos lá, acho que para começar a explicar um pouco o que é o método, acho que passa pela sua história, né? Eu acho que sim, né? Acho que foi a minha trajetória profissional que criou o método meio que sem perceber, né? Eu sou carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro. Hoje em dia a gente mora aqui na Espanha, né? Mas a maior parte da minha vida eu morei no Rio. Venho de colégio público, venho de ter feito uma faculdade muito pouco relevante. Mas mesmo assim eu fui me virando, fui encontrando umas maneiras de crescer na minha carreira, né? Acho que nada foi natural para mim, né? Tudo foi a base de esforço, a base de problema, e acho que foram esses problemas, essas dificuldades que me fizeram entender que, sim, se você quer crescer na carreira, dá para você fazer isso seguindo certos métodos, seguindo umas certas regras, né? Eu comecei com 19 anos, né, como estagiário de agência de publicidade. Eu, depois de sair do colégio, do segundo grau, fiz um curso técnico de publicidade para poder conseguir um emprego qualquer, né? E dali foram meus primeiros estágios. E você era um bom aluno, então? Tanto no curso técnico como na escola? Eu era um péssimo aluno. Eu era um aluno fraco. Isso não é um primeiro passo para você ir bem no mercado de trabalho? Poderia ser, né? Porque eu não dei. Esse não foi o meu primeiro passo, né? Eu conheço muita gente que é excelente no colégio e com isso consegue, né? Aliás, se você consegue do colégio já para pegar uma faculdade pública, uma faculdade importante, né? Já seria um excelente primeiro passo, né? Eu não dei esse primeiro passo, né? Eu acho que enquanto eu tinha ali 14, 16 anos, eu estava meio sozinho, assim. Meus pais nunca terminaram... Minha mãe terminou o segundo grau, né? O ensino médio. E meu pai também nunca fez uma faculdade. Então, eles não ajudavam muito, assim. Não porque não tinham intenção, era simplesmente porque não sabiam ajudar mesmo. Fizeram o melhor que puderam. E eu não tinha mais ninguém do meu lado. Não tinha tios, não tinha ninguém que me desse, tipo, de orientação, né? Então, quando eu cheguei ali no final do ensino médio, eu não sabia muito bem o que fazer, né? Eu tirava boas notas em algumas matérias. Por exemplo, eu tirava nota alta em redação, né? Eu sabia escrever bem. E eu sempre gostei de idiomas, então eu tirava umas boas notas em inglês. Mas eu lembro até hoje, que no vestibular de Química eu tirei 0,26, né? Foi a minha nota, 0,26. E eu acertei onde ficava o ozônio na tabela periódica. Foi a única coisa de toda a prova de Química do vestibular que eu acertei. Olha, era das minhas matérias preferidas, hein, Química. Por isso que a gente dá certo, entendeu? Porque a gente é oposto nessas coisas. Funciona. Eu era aluna. Agora, você falou que faculdade pública seria o primeiro passo. Olha assim, uma boa faculdade é um primeiro passo, mas eu estudei faculdade pública e conheço também muita gente formada com bons diplomas e perdido no mercado de trabalho também, que não teve uma carreira profissional legal, assim, o que imaginava. Porque muita gente acha que você fazer uma boa faculdade, você não precisa de mais nada. O mercado de trabalho vai vir sozinho. Eu vou fazer uma boa faculdade, eu vou terminar e magicamente vai aparecer um emprego na minha frente, depois magicamente eu vou ser promovido, depois magicamente vai aparecer um emprego melhor e magicamente 30 anos depois eu me aposento, sou feliz. E aí as pessoas percebem que o mercado de trabalho não é assim, né? O mercado de trabalho exige de você coisas que você não encontra nem no ensino médio, nem na faculdade, né? E são essas as coisas que eu percebi. Então, como eu não tinha nem esse ensino médio forte, nem essa faculdade forte, eu fui, cara, o que o mercado de trabalho tem ou pede que eu posso conseguir para ir conseguir começar a montar a minha carreira, né? Um exemplo foi, por exemplo, um programa de computador, né? Software. Especialmente quando você é muito jovem, as empresas querem que você saiba fazer a coisa, entendeu? Então, assim, se você é um arquiteto, você saber usar lá o AutoCAD. Se você é um designer, você tem que saber usar os programas da Adobe, o Illustrator, o Premiere, eu não sei o quê. Em cada profissão tem esse software de computador, essa coisa que você tem que fazer, que às vezes você aprende em 6 meses e, pô,
você consegue entrar no mercado de trabalho. E foi isso que eu fiz quando eu saí do colégio. Eu saí do colégio, não passei em vestibular nenhum. Eu era aquele cara que eu não conseguia passar em vestibular nem para faculdade privada. Era um desastre. E eu fiquei parado, né? E aí, um amigo do meu pai, assim, uma história muito louca, num fim de semana, ele veio para mim e falou: pô, eu conheço o diretor de uma escola técnica no centro do Rio de Janeiro, tem um curso técnico de publicidade e propaganda, chamava na época, e eu acho que eu consigo para você uma bolsa, não sei o quê. E eu não tinha outra opção, assim. E aí eu lembro que isso era carnaval. Então isso era tipo fevereiro. E as aulas começavam na semana seguinte. Eu lembro perfeitamente, era R$ 220 ao mês, quanto a gente pagava para aquele curso técnico, né? Eu falei pra minha mãe, eu falei, cara, você paga R$ 220 para mim nesse curso? Aí minha mãe falou, cara, tudo bem, pra você fazer alguma coisa, né? E era um curso de um ano. Esse curso foi o que me deu esse pulo para dentro do mercado de trabalho. Porque o curso não me ensinou nada além de ferramentas, como fazer, os softwares, onde clicar. E isso foi fundamental para mim, né? Mas igualmente, assim, como manejar o mercado de trabalho, por onde ir, nenhum curso te ensina, né? Nenhum curso te ensina. Eu acho que não, né? Até o pessoal, assim, quem segue a gente pode colocar nos comentários aqui se alguma vez no colégio alguém te ensinou. Eu no colégio tive, assim, tinha uma orientadora vocacional para ajudar a escolher a faculdade, mas aquilo é muito fraco e é muito pouco. E a faculdade também não necessariamente é a sua carreira profissional. Eu acho que existem algumas faculdades mais modernas que têm, por exemplo, as aulas eletivas sobre carreira, aulas eletivas sobre... Mas é raríssimo. Por exemplo, eu tive uma aula uma vez no meu mestrado que eu fiz, que um professor, mas assim, também foi esse professor, né? Foi um professor que resolveu um dia falar assim, pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer um currículo aqui. E deu uma aula de 40 minutos sobre o currículo. Só que isso... E é uma aula de 40 minutos sobre fazer currículo, não é uma aula sobre você fazer uma entrevista completa, não é uma aula sobre o que você escrever para o recrutador depois da entrevista. Não, ninguém te ensina isso, né? Só que aí eu fui aprendendo, né? Eu acho que na cara e na coragem, tomando vários nãos, fazendo entrevistas horríveis. E já no mercado de trabalho, começou. E quais foram os seus primeiros empregos? O que teve assim, de mais curioso, diferente? Acho que eu saí de agência de publicidade, né? A agência de publicidade é um mundo bem interessante, né? Então você já tem muitas histórias para contar quando você passa em 3 ou 4 agências. E aí fiz meu intercâmbio, né? Fui passar um tempo nos Estados Unidos para melhorar meu inglês. Também era um passo que eu queria dar na minha carreira. E aí nos Estados Unidos foi uma loucura aquilo aí, né? Eu trabalhei numa padaria, né? A gente começava às 6 horas da manhã e tinha que colocar os frangos assados, né? Naquela máquina de frango assado, que tem muito no Brasil isso, né? Aquela máquina, aquele espeto, né? Que a gente chama de máquina. Televisão de cachorro. A televisão de cachorro, né? E eu era o cara que alimentava a máquina, né? E, cara, todo meu respeito aí, você tem alguém aí que vai comprar um frango assado hoje, cara, dá uma gorjeta pro cara, porque é um trabalho muito difícil. O frango fica armazenado num frigorífico. É um cheiro horrível, é um frio, é horrível. A gente tinha que ir lá dentro, pegar aqueles frangos todos, colocar um por um aquele espeto. Um líquido, né? Ele fica num líquido que eu nem vou explicar muito como é que é esse líquido que fica o frango dentro. É um negócio horrível. E aí, limpar aquela máquina no final do dia, aquele óleo todo que fica naquela máquina, aquilo tem que ficar limpo no final do dia. E também aí depois você tem que tirar os frangos quentes, né? Tem que tirar com luva, aquilo ali. É horrível. E eu cheirava frango, né? Então meus amigos, eu dividia apartamento com alguns amigos, eles sabiam que eu chegava pelo cheiro que entrava pela porta, né? Todo mundo sabia que o Henrique entrava em casa, parecia que um frango assado tinha entrado em casa. Só que é isso, e depois a gente vai falar sobre tipos de emprego, né? Era um emprego que pra mim funcionava naquela época. Era um emprego no horário que eu podia trabalhar, eu tinha um outro emprego à noite, então era um emprego que começava muito cedo, terminava cedo, não dava tempo de ter um segundo emprego à noite, né? Então encaixava na rotina. Né? Encaixava na rotina, né? Mas eu já fiz cartão de crédito na rua, eu era essa pessoa que ficava com uma... Como é que chama aquele negócio? Esse trabalho é duríssimo também, porque ficar em pé o dia inteiro não é fácil. Eu já E faço abordando cozinha também, eu sei que é super cansativo. Abordando pessoas. Você tem cartão de crédito? Você tem cartão de crédito? Você tem cartão de crédito? Teve muitos dias, assim, dias inteiros, você passar o dia inteiro em pé na rua, tentando fazer um cartão de crédito pra alguém, e a gente só ganhava comissão. Então, você tem que passar o dia inteiro trabalhando pra ganhar zero no final do dia. Você ia pra casa, morto, você gastou dinheiro, você teve que ir trabalhar, você teve que comer, e você voltou pra casa zerado, né? E no dia seguinte você começar de novo, né? Zerado ou negativo? Você Negativo. gastou dinheiro. Perdia dinheiro. Porque você tem que... E não dá muito pra levar a comida, você tá no meio da rua. Você não tem geladeira, né? Você não tem onde deixar a comida. Então a gente comia um sanduíche, alguma coisa. Era muito complicado. E em que momento você deu um shift, assim? Começou a ter empregos que ganhavam um pouco mais, começou a pagar o seu próprio aluguel, pôde sair da casa da sua família? Acho que todo mundo precisa
você precisa de sorte, né? O que a gente fala aqui no Método Emprex é você precisa estar preparado para quando a sorte vem. Muita gente, na hora de ter a sorte, não está preparado, né? A sorte te liga, você não atendeu o telefone, né? Então, eu acho que eu tive esse meu primeiro emprego aqui na Espanha, foi um emprego em marketing digital, que até hoje eu me pergunto assim, por que aquele cara me contratou, sabe? Eu fiz a entrevista, eu era muito júnior, assim, eu nunca tinha realmente feito aquele trabalho, assim, a minha primeira vez dando um passo naquele. Também é verdade que eu era barato pro cara, possivelmente ele devia estar entrevistando candidatos que estavam pedindo bem mais do que eu, então ele me viu ali, ele olhou para mim como uma oportunidade de contratar alguém que ele achava que seria bom, possivelmente não era bom ainda, mas ia ser, e ele viu a oportunidade de repente gastar um pouco menos, né? E lembro que a entrevista foi muito assim, que nem esse computador, assim, era a mesma dinâmica, assim, ele abriu o computador aqui na minha frente e mostrava campanhas de marketing digital e falava assim, o que você faria com essa campanha? O que você faria com essa campanha? O que tem de errado nessa campanha? E foi uma entrevista, foi uma pressão, assim, absurda. E eu quero pensar que dei boas respostas, né? E aí eu fiquei 6 meses nessa empresa. E aí, esse primeiro emprego numa nova área, esse primeiro emprego num novo país, esse primeiro emprego numa nova cidade, ele é muito importante, porque ele abre porta, né? Até mesmo o cara que, eu vou morar em São Paulo. Esse primeiro emprego em São Paulo, eu vou morar no Rio de Janeiro. Esse seu primeiro emprego no Rio de Janeiro, é o suficiente para as pessoas verem que você é sério sobre morar nessa cidade nova, que você não está indo no Rio de Janeiro pegar uma praia e ir embora. Já começam a perceber que você tem uma certa credibilidade naquele espaço ali, seja uma cidade, seja um país e tal, né? Então, quando eu consegui esse meu primeiro emprego em marketing digital, aí a coisa ficou muito mais fácil, né? Porque você já tinha como chegar para um recrutador e dizer, olha, eu sei fazer, já fiz, tá aqui meu resultado. Então, as entrevistas foram ficando mais fáceis. O currículo fica mais interessante e as entrevistas vão ficando mais fáceis, né? E eu saí desse emprego para outros empregos em marketing digital na Espanha. Eu voltei para o Brasil, fiquei um bom tempo no Brasil. Eu trabalhei numa empresa que era uma espécie de terceirizada dos Jogos Olímpicos, a gente pode explicar isso um pouco depois. Não trabalhava para a Rio 2016 em si, mas para uma empresa paralela, Rio 2016. Pude trabalhar um pouquinho com os Jogos Olímpicos, o que foi, né, uma experiência maravilhosa. E você está falando então só de escalada, promoções, e foi sempre assim? Tudo bom? Não. Fui demitido 4 vezes, né? Teve uma das demissões que foi por e-mail, né? Eu fui demitido por e-mail. Estava almoçando no centro do Rio de Janeiro com uma amiga. E no meio do almoço recebi um e-mail gigante, né? Um e-mail com vários parágrafos. Eu custei a ler, né? Porque era tão longo o e-mail, lendo no meu telefone, assim. E explicavam por que eu era muito bom, era muito bom, era muito bom, era muito bom. Mas a gente decidiu que você não devia continuar na empresa porque temos uma outra visão para o seu cargo e não sei o quê. E o e-mail sequer foi assinado por uma pessoa. Ele foi assinado por equipe de direção da empresa tal. Estava bem claro que era uma demissão, porque o e-mail longo assim... Quem aqui já foi demitido sabe que dificilmente alguém vira pra você e fala assim, oi, Nathalie, tudo bem? Você tá demitida, tá? Nunca é assim, né? As pessoas sentam, te enrolam. São palavras fofas, né? E aí você fica aquela situação horrível. Mas é assim, acho que não existe uma maneira fácil de se demitir, mas também muitas das empresas não acham que é legal essa coisa de você é ótima, você é ótima, você é ótima. Mas a gente vai... agora a gente tem essa expressãozinha nova que é o layoff, né? Layoff, né? Essas expressões que as pessoas inventam, né? Pra falar assim, cara, a gente tá te mandando embora. Entendeu? É igual quando vai terminar namoro. Fala, o problema não é você, sou eu. Esse é o mesmo tipo de coisa que as empresas fazem, né? E fizeram muitas vezes comigo. Acho que ser demitido por e-mail foi uma das coisas mais assim, impactantes da minha carreira, mas mostram também como que o mercado de trabalho é difícil, né? E é por isso que a gente precisa, e é por isso que são essas experiências que me incentivaram a estar aqui hoje, montando esse projeto, montando esse site, dividindo com todo mundo essas experiências, porque amanhã você tem um amigo seu que foi demitido por e-mail, pô, ele foi o único, pô, não foi. Eu já fui demitido dia 23 de dezembro. Você tem noção do que é ser demitido no dia anterior à noite de Natal? Eu não consigo entender até hoje porque aquela empresa não podia ter me demitido no dia 10, 15. Eu tenho certeza que eles já sabiam que iam fazer isso no dia 10, dia 15. Eles esperaram até aquela última sexta-feira. Sabe, não tem tato nenhum, né? Então, são essas experiências que eu quero trazer para a mesa, mostrando que não é um caminho reto, né? Você vencer no mercado de trabalho não é o caminho reto. Porém, cada vez que quando você é demitido e quando você vai para o desemprego, cara, abre uma porta. Você passou até agora o dia inteiro para procurar um emprego, para repensar na sua carreira, para estudar, para entender melhor o mercado de trabalho, o seu setor e partir para dentro do próximo emprego, né? Eu sempre que eu fui demitido, meu emprego seguinte foi melhor que o emprego que eu deixei. Tá, né? então vamos para a parte boa agora. As contratações, promoções, o que você pode falar?
Então, eu fui promovido, acho que 5 vezes, ou 4, 5 vezes. Entendi, acho que eu consegui criar na minha cabeça, eu entendi como ser promovido, né? Desde a primeira vez que eu fui promovido, conceitos como, por exemplo, você não pode esperar ser promovido, você tem que ir atrás da promoção. Não existe promoção passiva. É raríssimo você estar sentado onde alguém vem para você e fala assim, você foi promovido. Muita gente acha que é assim. Eu faço um bom trabalho, em algum momento alguém vai vir para mim dizer que eu estou promovido. E isso não existe. Então, você ir atrás da promoção ativamente, conversar com o seu chefe, com o seu diretor, qual é o próximo passo aqui na minha carreira? E eu acho que eu aprendi a fazer essas coisas. Aprendi também que para ser promovido, você faz o trabalho antes de te darem o cargo. Né? Você começa um pouco mais... Você quer ser um coordenador? Você precisa começar a fazer esse trabalho de coordenação antes de efetivamente ser coordenador, né? É isso que eu ia te perguntar. Se eu fizer o meu trabalho, só o meu, assim, aquela pessoa que a equipe, um ambiente horrível, mas eu vou aqui fazer o meu na minha caixinha super bem e eu vou ser promovido para um lugar melhor. Não existe. A promoção vem de fora, né? Quem te promove é o outro, né? Se você está na sua caixinha trabalhando só no seu trabalho, dificilmente você vai conseguir sair daquilo, né? Às vezes tem algumas empresas que têm promoções automáticas, aquela típica promoção de júnior para pleno, aí você ganha um aumento de 5%. São aquelas promoções basicamente para tentar reter funcionário, não são promoções reais, né? Eu tô falando de uma promoção para você ganhar um aumento de 25%, 30%, para você sair de ser um analista para você ser um gerente, né? Aquelas promoções que realmente mudam o seu currículo, mudam a sua experiência e mudam também a sua parte financeira, porque você está dando um salto de remuneração, né? Eu, por exemplo, no meu emprego atual, que eu tô há quase 6 anos agora, né? 5 anos e meio, né? Eu fui promovido 2 vezes. Então foram 2 promoções a cada 1 ano e meio, né? Então a cada 1 ano eu olhava para frente, eu tentava entender na minha empresa qual é o buraco, onde é que eu posso ajudar, ia lá e fazia a proposta para o meu chefe. Olha, eu quero ajudar nesse buraco aqui, me promove para tal vaga que eu vou entrar aqui, eu vou resolver esse problema, né? E essa proatividade foi muito importante, né? Não só nas promoções, mas em tudo na minha carreira, né? E você pode provar isso? Podemos Esse provar, né? crescimento? Cadê? Tá aqui, ó. Não só fala, não, eu te mostro aqui, ó. Carteira de trabalho. Não deu. Cadê o foco? Agora não. Carteira de trabalho do Henrique. Tá aqui, ó. Vamos olhar aqui. Eu vou botar aqui a foto aqui do lado pra galera ver, ó. Ó, primeiro emprego, R$ 560. 2 de outubro de 2006. Aí fui para os Estados Unidos, voltei, aí não tem carteira assinada, né? Tu mora fora, não tem carteira assinada, né? Aí lá, gerente de marketing, 9.500. Depois fui ser gerente de vendas lá no Rio de Janeiro, R$ 13.000, né? No dia, quando é que foi isso aqui? 2013. Então, ó, 7 anos depois, né? De 2006 para 2013, tem 7 anos. 7 anos depois, saímos de R$ 560 para R$ 13.000. E meu último contrato, não é meu último contrato atual, porque no meu emprego atual eu não posso revelar meu salário e tudo mais, eu tô lá, né? Então meu chefe vai brigar comigo. Mas se você pegar o meu último contrato de trabalho, que não é o atual, vamos colocar aqui do lado também, aqui na Espanha, são 56 mil euros ao ano. Isso dá mais ou menos uns 4 mil e poucos euros ao mês, o que dá mais ou menos uns 25 mil reais ao mês. Então é isso, saímos de pegar as primeiras vagas de estágio a 350, 500 reais ao mês e escalar essa carreira, trocando de emprego, sendo promovido, trocando de país, aprendendo idiomas, fazer tudo que seja necessário para até chegar nessa vaga, né, de liderança e mesmo por ter um salário acima de 25 mil reais, o que é um salário absolutamente espetacular, né? Então, eu acho que essa trajetória, e como a gente falou, né, não estou nem nos 40 ainda, acho que eu tenho muito espaço para crescer bastante ainda, foi feita através de um método, né? Foram regras que eu cumpri, foi um passo a passo que eu tomei e que deu certo. Eu acho importante dizer que não é também só sobre procurar um novo emprego, sobre estar no novo emprego. É sobre ser promovido, é sobre ter uma carreira de sucesso, né? É sobre quando você começa no emprego, você começar nesse emprego bem, é sobre você entender a sua própria performance, é como você saber o que vem pela frente, é sobre ter um passo a passo, ter que construir uma carreira, não simplesmente trocar de emprego sempre, né? Às vezes trocar de emprego é a coisa certa, e às vezes não, né? Então, tudo isso que você viveu, essas suas experiências, você acha que você consegue ajudar outras pessoas com isso? Acho que sim, né? Acho que são 17 anos de carreira, né? Começando como estagiário, ganhando R$ 350, até ter uma vaga de liderança na Europa, ganhando R$ 30 mil ao mês, né? Acho que eu aprendi muita coisa em todo esse processo, se contar todas as entrevistas que eu fiz como candidato, mas todas as entrevistas que eu fiz como recrutador, né? Recrutando pessoas para minha equipe, recrutando pessoas para outras equipes dentro das empresas que eu trabalho.
Você junta tudo isso, acho que eu tenho muito para contar, né? E vi os erros mais recorrentes, vi os pontos fortes mais recorrentes, e fica fácil para mim colocar isso no papel e montar um método que cada um vai poder usar na sua busca por um novo emprego, né? Acho que é muito fácil, quem está escutando a gente, se sentir em ao menos uma dessas situações, né? Primeiro, você aplica para vagas de maneira aleatória. Você não tem uma estratégia, uma intenção na hora de aplicar para um próximo emprego. Você abre um site de empregos e sai aplicando para qualquer coisa. Você aplica com um currículo que não tem nenhuma estratégia, que é simplesmente uma descrição das suas vagas de trabalho, com datas, quando começou, quando terminou, o que fez. Não tem nenhum elemento estratégico naquele seu currículo tentando expressar os seus pontos fortes. Não tem. É simplesmente uma folha de papel descrevendo vagas. Você às vezes é até chamado para uma entrevista, mas você chega na entrevista, você não sabe que perguntas fazer, você não sabe responder as perguntas que estão sendo feitas a você. Outra vez, não tem estratégia nenhuma, você não tem uma intenção na hora de fazer essa entrevista. Você simplesmente senta numa cadeira de trás de uma mesa e começa a responder perguntas como se fosse uma espécie de questionário. Entrevistas não são isso. Eventualmente você é contratado, você começa no emprego, só que você também não sabe agir dentro de um novo emprego. Você não sabe como se comportar com a equipe, você não sabe se comunicar com o seu chefe, você não sabe ter uma comunicação com a diretoria da empresa, você não sabe como medir a sua performance dentro do seu trabalho. Você vê outras pessoas sendo promovidas e você não. Você fica com aquela sensação de por que o fulano está sendo promovido e eu não? Por que o fulano ganhou um aumento e eu não? E você não sabe a resposta porque você não entende a performance do seu trabalho. E no meio dessa confusão, dessa falta de estratégia, você muitas vezes até acaba sendo demitido, perdendo o seu emprego e não sabe o porquê. Por que que eu fui demitido e outra pessoa não? Por que que eu estou nessa situação e outra pessoa não está? Eu tenho certeza que quem está escutando a gente já se sentiu em ao menos uma dessas várias situações, né? Então, qual é o resumo disso? Vocês precisam de um método para procurar emprego. Vocês precisam de um método para vencer no mercado de trabalho. Vocês precisam de um método que ensine vocês como aplicar para vagas, como montar um currículo, como montar uma entrevista, como se colocar no trabalho quando você começar um trabalho novo, como começar a trabalhar aquela sua promoção e, sim, eventualmente, se você perder o seu emprego, o que fazer para começar esse processo todo de novo, né? Isso é o método Empregue-se e eu acho que é por isso que a gente está hoje aqui fazendo essa aula 01, né? Explicar para vocês por que vocês precisam de um método para procurar trabalho e como é que esse método vai ajudar cada um de vocês, né? Sensacional. Muito bom. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu acho realmente esse texto, isso que você escreveu abarca muitas situações. Eu lembro que você escreveu durante a pandemia, no momento que a gente estava sensível mesmo com esse tema. Você usava essa expressão, se deixar levar, né? Muitas pessoas que às vezes você entrou no emprego, se deixa levar, não tem atitude, não tem estratégia sobre o que está fazendo, aplica para os empregos que aparecem. É o tal de você não ter esse pulso ativo na sua carreira, né? Não é você tomar as decisões para a sua carreira, é você deixar a sua carreira aí navegando ali naquela onda, naquela maré, e essa maré leva ela para alguma praia, né? E às vezes você vai ser feliz nessa praia ou não. E isso acontece no funcionalismo público, no privado e nos diferentes tipos de emprego, né? A gente vê isso nos nossos amigos, eu acho, né? E é isso, né? Com um método na mão e tirando o improviso da sua carreira, né? Qualquer um pode conseguir um bom emprego, qualquer um pode crescer na carreira, qualquer um vai conseguir aumentar a sua renda, qualquer um vai conseguir o famoso TSE, né? Então, explica o que é o TSE. O TSE, né? O TSE é o tão sonhado emprego, né? Essa sigla que a gente criou para falar do emprego que você quer, né? E o TSE de cada um é diferente, né? Para uma pessoa, o TSE é um novo emprego, para outra pessoa, o TSE é uma promoção. Para alguma outra pessoa, ir morar em uma outra cidade, morar no exterior. Para uma pessoa, pode ser um trabalho voluntário ou um trabalho que ela tenha maior propósito, né? O TSE de cada pessoa é único, né? E por isso que ele é o seu tão sonhado emprego, né? Porque ele vai variar de pessoa para pessoa. E eu acho que todo mundo está buscando um, né? Seja na sua própria empresa, seja numa outra empresa, seja num outro país, numa outra cidade, mas cada um vai ter esse seu desejo do próximo passo profissional, né? E o seu tão sonhado emprego, ele é isso, é o próximo passo que você vai dar na sua carreira, é o seu próximo sonho, né? Buscando sempre seu objetivo profissional. Então, cheguei aqui hoje no Empregue-se, fui deixando levar, estou há 15 anos no emprego que eu não estou feliz. O primeiro passo, então, seria definir o TSE. Definir qual é o meu tão sonhado próximo emprego. O que eu quero da minha vida, né? Se você está há 15 anos num emprego que você não gosta, a primeira conversa que a gente tem que ter é por que você não gosta? Por que o seu próximo emprego vai ser diferente do seu atual emprego? O que eu vejo muita gente fazendo eu sou infeliz no meu emprego. Aí eu saio do meu emprego para um emprego igual. Eu sou muito triste nessa agência de publicidade. Eu vou para uma outra agência de publicidade, nas mesmas características da que eu tô, aí adivinha, eu sou infeliz de novo.
Poxa, eu sou muito infeliz trabalhando nesse meu setor aqui, vou mudar de emprego. Aí você muda de emprego pro mesmo setor, pro mesmo tipo de empresa. Aí eu sou muito infeliz trabalhando nessa empresa familiar, aí você troca para outra empresa pequena familiar. Então, às vezes, o primeiro passo que você tem que dar nesse processo de procurar emprego é definir o seu TSE. Qual é o meu tão sonhado emprego? O que meu emprego vai ter que o meu atual não tem? E aí é o nosso próximo vídeo, né? Na aula 2 do Método Empregue, vai ser sobre definir o TSE. O pessoal só para deixar o pessoal curioso, né? Tem um TSE que chama chinelo velho, tem um TSE que chama palco, tem um TSE que chama bate-coração. Criamos aí um monte de nome que é para explicar para vocês os diferentes tipos de emprego que a gente pode estar procurando, né? Chinelo velho? Chinelo velho, emprego chinelo Pode velho. chamar emprego Não chinelo vou contar, velho. hoje não vou contar, só na próxima aula. Só na próxima aula do emprego, a gente abre essa porta aí. Tem muita gente que quer chinelo velho, né? Um emprego confortável, aquele que cabe bem no pé, né? Que você bota quando chega em casa, aquele emprego sem estresse, né? Mas foi só a dica, só o resto a gente conversa na aula 2, né? Tá, vamos agora então para as objeções. O que pode travar a pessoa de querer acompanhar a gente aqui no Método Empregue-se? O primeiro exemplo para mim é o meu caso. Sou tímido, sou muito tímido, não sei me vender mesmo, sou retraído, acho que não tem espaço para mim numa entrevista de emprego, não sei me sobressair. O Método Empregue-se pode ajudar? Eu acho que é principalmente pro tímido, né? Quando você não é tímido, quando você é um extrovertido, né? E muita gente falava isso no começo, né? Falava, o método funciona porque o Henrique é extrovertido, porque o Henrique é um bom comunicador, porque o Henrique vai numa entrevista e se dá bem. Né? Eu fiz entrevistas de 2 horas, já fiz entrevistas de 3 horas, porque eu começo a falar sobre a minha carreira, começo a perguntar sobre a empresa perguntar sobre mim, e a coisa vai embora, né? Então, quando você é tímido, a sua tendência é ir numa entrevista, dar respostas monossilábicas, não perguntar porque você tem medo de perguntar. Então, especialmente para o tímido, porque no caso do tímido na entrevista não sai de uma maneira natural, é que ele precisa de um método. Ele precisa de um guia que explique para ele o que fazer nessa entrevista, porque não sai natural para ele, né? E foi por isso que foi muito legal ver você implementando o método, né? Porque eu sou essa pessoa comunicativa, mas você é todo o oposto disso, né? Você é uma pessoa tímida, né? E como é que foi pra você, né? Pois é, eu até os 32 anos de idade, eu não tinha feito nenhuma entrevista na vida, porque na época do vestibular eu passei por um concurso público, então comecei a trabalhar com 19 anos nesse concurso, sempre fui concursada. Achava que era aquilo, que eu ia me aposentar ali mesmo. Estava muito confortável na minha timidez, porque foi isso, fiz uma prova, passei no concurso, estava empregada. Só que quando a gente mudou para a Espanha, eu precisei procurar emprego. Fiz uma entrevista pela primeira vez aos 32 anos, né? As primeiras entrevistas foram um desastre. Desastre. Primeiro que eu saí aplicando para qualquer emprego que aparecer na minha frente, qualquer coisa, desde lava-prato em restaurante, até recepcionista de pet shop, até trabalho mais de escritório, mais administrativo. E a primeira entrevista que eu fui completamente monossilábica, eu cheguei super nervosa, tinha medo da questão do idioma, de falar alguma besteira muito grande. Só respondi igual um questionário mesmo. Respondi, sim, não. O que você fazia no seu trabalho? Atendia cliente, ponto. E acabou, e eu fiquei deixando na mão do entrevistador, ele conseguiu sugar alguma coisa de mim, né? E não rolou mesmo, assim. E a gente começou a trabalhar com a Nathalie, né? Trabalhar as entrevistas, trabalhar o currículo e aplicar todos os passo a passo, né, do Método Empregue-se, isso mudou muito. E desse dia, até o dia que você recebeu a proposta de trabalho, que você ficou durante anos, quanto tempo passou? Foram 3 meses, né? 3 meses. Então, 3 meses a gente saiu você nunca ter feito uma entrevista de trabalho. A sua primeira entrevista de trabalho que você fez ter durado 7 minutos e basicamente você respondeu um questionário em vez de fazer uma entrevista. A gente saiu dali a você fazer uma boa entrevista de trabalho para uma pequena empresa. Sim, e conseguiu seu emprego. E foi uma entrevista que eu saí, essa entrevista já que eu consegui o emprego, as duas, na verdade, que eu recebi 2 propostas, um dia seguido do outro. Eu fui muito bem, eu saí muito certa. Assim, eu falei, nossa, vão estar em dúvida, pelo menos, se me chamam ou não. Assim, eles gostaram de mim, para a próxima etapa, com certeza eu vou ser chamada. E a gente conseguiu, com o método, mostrar que o método funcionou tanto para mim, que eu sempre apliquei na minha vida e fui conseguindo meus empregos, trocando empregos, sendo promovido. Mas alguém poderia dizer, mas ele só funciona porque ele é um extrovertido, só funciona porque o Henrique é um bom comunicador. E aí, quando a gente aplicou o método em você, a gente viu que ele funciona também da mesma maneira, com a mesma eficácia, numa pessoa com um perfil totalmente diferente, uma pessoa tímida, introvertida. Bem, uma outra objeção é não ter experiência profissional.
nunca trabalhei, eu nunca trabalhei nessa área que eu quero, não tenho muito o que espremer aqui do meu currículo, nem sei montar um currículo com o que eu tenho. Método Empregue-se ajuda? Todos nós já fomos essa pessoa, né? Então, todos nós, em algum momento, já tivemos zero experiência profissional. Do diretor de marketing da maior empresa do Brasil, até mim, todos nós já tivemos zero experiências profissionais. Aqui no Empregue, a gente vai falar muito sobre o meu primeiro emprego, né? A gente vai ter uma sessão no nosso site específica e vídeos específicos para falar do meu primeiro emprego. Como é que você monta esse currículo a partir do zero? O que você pode fazer durante seus primeiros anos, 18, 19, 20 anos, para você já começar a criar esse currículo sem ter trabalho? O que você tem que fazer na sua faculdade, até mesmo no ensino médio, para já começar a construir uma base de um currículo para partir para o mercado de trabalho? Quando a gente é muito novo, a gente tem que saber o que estudar. Não adianta achar que você vai para a faculdade, no segundo semestre, vai procurar um estágio, se você não tiver feito nada mais. Quais são os cursos, quais são aquelas pequenas oportunidades que podem te levar? Às vezes, por exemplo, você ter um bom nível de Excel. Se você é um cara que durante o final do ensino médio, os seus primeiros anos de faculdade, você realmente se dedicou a aprender um Excel, por exemplo, ou aprender um inglês. Isso, às vezes, é o que vai ser o diferencial entre o seu currículo e o currículo do seu colega, que também não tem nenhuma experiência profissional. Vocês estão com a mesma idade, disputando aquelas mesmas vagas, mas você fez aquele curso de Excel, você aprendeu inglês um pouquinho melhor. Isso muitas vezes vai ser o diferencial. E vamos falar muito aqui no Empregue sobre meu primeiro emprego para ajudar essa garotada de 18 a 25 anos que está querendo entrar no mercado de trabalho pela primeira vez. Bem, assim, cada empresa é de um jeito, né? Serve para qualquer tipo de empresa, grande, pequena, tem empresa que é mais flexível, empresa que é mais rígida, cada entrevistador é de um jeito também, né? Então, cada entrevista vai por um caminho. O método Empregue se aplica a todas essas ramificações do mercado de trabalho? Com certeza, vamos trabalhar todas elas. A gente vai fazer vídeos específicos sobre tipos de recrutadores, né? E aí, por exemplo, a gente tem um tipo de recrutador que a gente chama de recrutador IBGE, que é aquele recrutador que só faz pergunta e preenche formulário. Não te pergunta nada além disso. O entrevistador te pergunta assim, você tem experiência com um software, por exemplo, uma linguagem de programação, Python. Você tem experiência com Python? Você não sabe o que é Python, muita gente que está ouvindo a gente não sabe o que é Python. O problema é que o recrutador também não sabe o que é Python. Então ele só marca sim ou não. E às vezes você, como entrevistado, dá uma resposta de 4, 5 minutos sobre a sua experiência com Python e a única coisa que o entrevistador do IBGE faz é marcar assim, ó. Sim. Quantos anos? 3. Então tem esse entrevistador. Tem um entrevistador que é o entrevistador amigão, que é o entrevistador que só quer saber da sua vida pessoal. Mas como é que você é fora da empresa? O que você gosta de fazer? Que é aquele entrevistador que, como ele não tem habilidades técnicas para julgar a sua técnica, especialmente assim, em engenharia, em tecnologia, porque o recrutador não vem da área de engenharia e tecnologia, então ele não sabe ter uma opinião sobre se você é bom ou não naquilo. Então ele dirige a entrevista totalmente para aspectos sociais. Mas como é que é aí o fim de semana? Como é que ela está aí no fim de semana? Aí a gente tem que treinar esse tipo de respostas. Esse é o tipo de entrevistador, de recrutador, que está procurando o que eles chamam de fit cultural, né? Você encaixa nessa empresa, você não encaixa nessa empresa. E tem a entrevista que eu, né, sempre digo que é muito importante, que é a entrevista direto com o dono. Então, especialmente quando você está fazendo uma entrevista para uma pequena empresa, para um pequeno comércio, para um pequeno restaurante, às vezes para uma startup, a entrevista direto com o dono, ela é totalmente diferente, né? E por dono a gente entende o CEO, o fundador de uma empresa, às vezes um diretor de marketing que tem papel de dono numa empresa, aí a entrevista já é totalmente diferente. Então, dentro do método, a gente vai trabalhar cada um desses tipos de entrevista, o que fazer quando você pega um recrutador estilo IBGE, o que fazer quando você pega um recrutador estilo amigão, o que fazer quando a entrevista é direto com o dono, e cada uma dessas entrevistas, a gente vai explicar as características de cada uma, o tipo de resposta e o tipo de pergunta que você tem que fazer em cada uma delas. Vai ser muito vídeo, tem que fazer muito vídeo, a gente vai passar aqui 10 anos fazendo vídeo. Outra coisa, agora, falando de Brasil, né? As pessoas têm uma sensação, quando a gente abre o jornal, que não tem emprego no Brasil. O que a gente faz? Infelizmente, a gente, as notícias, a mídia e tudo mais, é muita catástrofe, né? É muito desespero, né? Por mês, o Brasil tem uma média de assinar 1 milhão de carteiras de trabalho no mês. Pouco mais, pouco menos. Chega lá no Natal, bate quase 2 milhões de carteiras assinadas. O problema é que também muita gente é mandada embora, né? Então, você tem 1 milhão de carteiras assinadas e 750 mil baixas. Então, você tem que o diferencial não é tão alto assim. Mas o fato é, a cada mês no Brasil, tem 1 milhão de pessoas conseguindo um novo emprego com carteira assinada. Esse é um número. Então, assim, tem emprego. Pode não ter emprego no seu setor, pode não ter emprego na sua cidade, pode não ter emprego na sua área, você pode estar procurando um emprego que está em crise, você pode estar procurando um emprego do qual você não é qualificado. E aí a gente volta para a definição do TSE, definir o seu tão sonhado emprego. Você tem que ser realista, você tem que entender o mercado.
E essa é a nossa aula 2, vamos falar sobre isso, né? Não adianta você querer procurar, por exemplo, quem estava durante uma crise do Covid, querer procurar emprego em turismo. Não adianta, você não tem emprego. Não tem, mas as suas características, os seus pontos fortes, a sua experiência, pode ser usada em outro setor. Então, existem áreas no Brasil, hoje, em cada lugar do mundo vai ser diferente, mas, e, aliás, em cada estado brasileiro às vezes é diferente, existem áreas em intenso crescimento. É você conhecer essas áreas, o pessoal conte com a gente também aqui no Empregue-se para ajudar eles a reconhecer essas áreas, vamos falar sobre estatística aqui, vamos falar sobre economia, vamos mostrar que existem setores contratando muito. E aí é como você pode encaixar nesses novos setores. E também cada um o que está disposto a fazer. Você está disposto a mudar de área, você está disposto a, de repente, dar um passo atrás para 2 na frente depois. Construir uma carreira de uma forma ativa requer esse tipo de decisão, né? E vamos começar com essa conversa na semana que vem, na aula 2, né? Definindo o seu tão sonhado emprego. Uma última coisa aqui que eu queria falar, que eu acho uma mensagem muito legal de passar para quem foi demitido, para quem está no momento, às vezes, mesmo de desespero mesmo, precisando encontrar um emprego, um rumo profissional. Esse dado é muito bom para você pensar assim, que você precisa de desse 1 milhão. Você precisa de desse 1 milhão e depois não estar nos outros 700 mil de demissões. Então, você precisa de um emprego e conseguir se manter nele. Entender, né? Eu vejo muita gente que se esforça tanto para conseguir um emprego, aí depois de 2 meses é mandado embora, nem sabe por quê. Então, a gente tem que ajudar as pessoas de uma maneira integral. Então, o que você falou está muito certo de entrar num número, mas também não entrar no outro, né? É você conseguir ser um dos 1 milhão que conseguiu um novo emprego e, cara, não aceitar ser um dos 750 mil que perdeu, né? Por isso que, eu repito, né? O Empregue-se não pode ser só sobre arrumar o seu próximo emprego. Porque, pela minha experiência no mercado, isso não é suficiente. As pessoas arrumam um próximo emprego, elas não sabem como lidar com aquilo, não conseguem desenvolver a carreira, ficam infelizes. Um profissional infeliz é muito mais provável dele ser mandado embora do que um profissional feliz. Quando você está feliz dentro da sua empresa, quando você é uma influência positiva dentro daquela equipe, a sua performance fica muito melhor. Então, quando você está infeliz dentro do seu emprego, esse já é o primeiro sinal de que você pode eventualmente ser mandado embora, porque as pessoas vão perceber que você não está feliz ali. Então, essa roda inteira tem que girar. E o giro dessa roda começa com definir corretamente o emprego que você quer aplicar. Porque às vezes você já está infeliz porque você aplicou com uma coisa que não tem nada a ver com você. E essa coisa que tem nada a ver com você te chama, vai lá você trabalhar com uma coisa que você já sabe que não gosta, cara, isso é receita para o desastre. Então vamos definir bem o emprego que a gente vai pegar, vamos preparar um currículo bom para esse emprego, vamos montar uma entrevista para esse emprego, vamos começar nesse emprego, vamos ter bons 3 primeiros meses, com estratégia, ativamente entendendo o que tem que ser feito nesses 3 primeiros meses. Com 6 meses já vamos começar a falar sobre promoção, qual é o meu próximo passo dentro dessa empresa, vamos estruturar isso, né? Por isso que o método Empregue-se não é algo que você vai ler em meia hora, aplicar hoje, amanhã esquecer. É algo que você tem que levar com você durante toda a sua carreira, né? E se tudo der certo, a gente espera um tempo, uns 15, 20 anos, e a gente fala sobre aposentadoria. Vai estar eu e você aqui, velhinho, já de cabelo branco, nossos seguidores vão já estar tudo tranquilo, todo mundo já ganhou um dinheirinho, fez uma economia, e vai ser um método Empregue-se versão aposentados. Se tudo der certo, anota aí, 2045. Foi muito longe, né? 2045, deixa eu anotar. Vamos para a realidade, então? Vamos dar esse primeiro passinho? Vamos. Primeiro passinho, TSE, no próximo vídeo. Próximo vídeo, definindo o seu tão sonhado emprego. Fiquem com a gente, toda semana, aula nova aqui no Empregue-se, hein? Então, isso aí. E ó, se você não seguiu a gente ainda, segue a gente aí. A gente tem 2 seguidores só quando a gente tá fazendo esse vídeo. É só nós 2 estamos seguindo aqui o canal do YouTube. Se você estiver vendo assim, por exemplo, 10 aqui embaixo, quer dizer que 8 pessoas já seguiram a gente. Ótimas notícias, tá? Segue a gente aí, dá essa força. Até a próxima, então. Tchau, tchau, gente.